Olá, pessoal. Eu sou Ana Paula, sou professora da Escola de Osteopatia de Madrid e vou falar um pouco para vocês sobre o mecanismo de whiplash, o mecanismo de chicote, que pode ocorrer, por exemplo, numa pessoa que sofre um acidente de carro. Então, dentro desse mecanismo de whiplash, a gente vai ter diversos tipos de disfunções, como uma disfunção de sacro, uma disfunção de coluna vertebral e também uma disfunção de crânio. Então, dentro das 4 fases do whiplash, a primeira fase, quando ocorre a colisão, o corpo ele vai ser acelerado anteriormente. Então, é como se o encosto do banco do carro levasse o paciente anteriormente. Numa primeira fase, fazendo então uma flexão exagerada de quadril, uma flexão sacra, base sacra posterior e uma flexão lombar. Ao mesmo tempo, vai haver o quê? Uma tração no sentido vertical de todo o tronco. E a cabeça do paciente vai estar parada. Então, vai haver essa compressão no ritmo cranial. E a gente segue, então, para a segunda fase. Na segunda fase, o tronco ele vai ser acelerado anteriormente e a cabeça do paciente ainda vai estar inerte. Então, nesta fase, vai haver uma anteriorização da coluna torácica média e uma anteriorização da cervical baixa. Então, como a gente consegue observar aqui, vai haver uma anteriorização da coluna torácica média e cervical baixa também vai anteriorizar. E aí a gente passa para a terceira fase. Mantendo essa anteriorização de tronco, a cabeça ela vai ser levada posterior, gerando uma extensão cranial. E agora o occipital ele vai bater contra o encosto da cabeça e vai ficar encastrado numa disfunção osteopática de flexão cranial entre os temporais. E continuando então na fase 4, vai haver uma desaceleração de todo o tronco. Então o tronco do paciente vai anteriormente e a cabeça também segue anteriormente fazendo uma flexão. Então nós já havíamos fixado o crânio em flexão cranial e o sacro agora, então, ele vai ser levado à extensão sacral. E aí a gente tem um assincronismo do ritmo crânio-sacral. Então o sacro ele fica fixo em extensão sacra e o crânio ele vai ficar fixo em flexão sacra. Então esta é a 4ª fase do mecanismo de whiplash e todas as disfunções já ocorreram nessa fase. A partir daí, vão haver o quê? Fixações craniais também. Então, vai haver uma fixação cranial onde o occipital ele vai estar em flexão cranial, encastrado entre os temporais. Então, os temporais vão estar lado a lado aqui com o occipital, eles vão se fixar em extensão e o occipital vai se fixar em flexão cranial. Crânio fixo em flexão e sacro vai se fixar, então, em extensão. E com isso vai haver o quê? Uma perda de sincronismo do sistema crânio-sacral. Então, todo o sistema crânio-sacral, que está ligado através da dura mater, entre crânio e sacro, vai haver uma perda de sincronismo. E com isso vai haver diversos sintomas, né? Diversas disfunções que devem ser tratadas com a osteopatia e o paciente pode também ter diversos sintomas. Normalmente a primeira coisa que ocorre e que a gente observa muito nos pacientes é uma cervicalgia. Então o paciente ele vai ter uma dor cervical nessa região, justamente onde teve uma anterioridade da região cervical baixa. Normalmente isso ocorre no nível de C5, C6. Então, eu vou ter uma anterioridade, posso ter disfunções ligamentares também e também disfunções ao nível do disco intervertebral. Então, o paciente pode apresentar, a princípio, cervicalgias, cervicobraquialgias, onde o paciente vai ter dor cervical irradiada para membro superior, dores torácicas, dores lombares e sacrais, e todas as repercussões que podem ocorrer a partir do crânio. Então, no crânio, além do encastramento do occipital entre os temporais, a gente vai ter uma compressão da sincondrose esfeno-occipital,
como vocês podem ver aí na imagem, fase a fase do mecanismo de Whiplash. Então agora eu vou pegar o crânio, para a gente observar então o crânio, as disfunções que a gente pode encontrar aqui no crânio. Então, numa visão posterior, o occipital que vai bater então contra o apoio de cabeça do carro e ele vai ficar encastrado entre os temporais. E com isso pode haver lesão do fechamento dos forames de base do crânio e com isso o paciente vai ter, por exemplo, repercussões por fechamento do forame jugular. Então ele vai ter repercussões como uma trapesalgia, ele pode ter repercussões, por exemplo, em caso de afetar o nervo vago, então disfunções digestórias, assim como a anterioridade torácica também vai afetar o sistema nervoso simpático do sistema digestório. E com isso o paciente vai ter dor. Então, vendo tudo isso, a gente pode imaginar que dentro do tratamento osteopático, a gente precisa ter um tratamento global. Então, o paciente vai ter diversos sintomas. Às vezes, o sintoma do paciente ele pode ser tardio, às vezes aparece recente, pós-trauma, e às vezes tardio. E o paciente vai sentir dor, então, na região cervical, torácica e lombar. Trabalhamos, então, parte pélvica do paciente, parte torácica do paciente, cervical e também crânio. Então, técnicas osteopáticas cranianas, por exemplo, iniciando com uma descompressão da sincondrose esfenooccipital, trabalhando os forames de base e as suturas do crânio, para poder liberar, então, essas disfunções e o paciente voltar a ter uma vida normal, sem dor. Então, falando do ritmo crânio-sacro, ele também é chamado de ritmo respiratório primário. Então, a gente tem um movimento crânio-sacral, denominado por uma fase de flexão crânio-sacra e uma fase de extensão crânio-sacra. E estas fases, esse ritmo, ele independe do movimento respiratório ou do movimento cardíaco. Então, seria um ritmo a mais no nosso organismo. Pessoas normais, pessoas adultas normais, sem ter uma patologia crônica, nós temos um ritmo de mais ou menos 6 a 12 ciclos por minuto. Então, nesse ritmo, eu tenho que ter uma flexão cranial e, ao mesmo tempo, uma flexão sacral. Então, eu vou ter um movimento de flexão cranial e flexão sacral e extensão cranial e extensão sacral. Então, como nós falamos antes, nós vamos ter um assincronismo. Então, o crânio ele ficou fixado em uma flexão e o sacro ficou fixado numa extensão. E a gente tem que devolver tudo isso. Então, primeiro a gente vai trabalhar as disfunções estruturais, disfunções craniais, disfunções do sacro e depois, então, trabalhar o ritmo crânio-sacral, tentando devolver esta fase de flexão e esta fase de extensão, também chamada de ritmo respiratório primário. Então, existem várias formas que a gente pode trabalhar. Imagina que eu tenho o sacro, que ele vai estar ligado até o crânio através da meninge chamada de dura mater. Então, qualquer repercussão no crânio vai levar a repercussão no sacro. E vice-versa, qualquer repercussões no sacro vai levar a repercussões no crânio. Então, a gente vai trabalhar esse ritmo ao final do tratamento, tentando, então, devolver esta mobilidade. Tá? Então, vocês vão ver uma imagem também demonstrando essa figura do ritmo crânio-sacral de 6 a 12 ciclos por minuto. Durante a avaliação do movimento crânio-sacral, a gente precisa ter uma boa manualidade. Então, nós vamos, diferente do ritmo cardíaco, do ritmo respiratório, que a gente pode observar, nós vamos sentir o ritmo crânio-sacral. Então, o ritmo crânio-sacral, na verdade, ele ocorre em todo o corpo, não só na crânio, coluna vertebral e sacro. Então, num ritmo crânio-sacral, todos os ossos, por exemplo, pares, fazem um movimento de rotação externa e de rotação interna. E os ossos ímpares, como, por exemplo, as vértebras, o occipital, o sacro, eles vão fazer um movimento de anterioridade e de posterioridade.
Então, a nossa percepção tátil para isso precisa ser muito treinada. Pessoas muito bem treinadas para avaliar o ritmo crânio-sacral, nós já conseguimos observar o ritmo crânio-sacral que o paciente está. Se ele está numa fase de flexão crânio-sacra, se ele está numa fase de extensão crânio-sacra. E com isso também sentir esse ritmo. São 6 a 12 ciclos por minuto, ou seja, é um ritmo bem lento. Se a gente perde esse ritmo, vai existir o quê? Uma repercussão em todo o corpo, através então das tensões de dura mater. Uma outra coisa importante da gente observar no mecanismo de whiplash vai ser a anterioridade torácica. Então, a anterioridade torácica, onde a coluna torácica ela vai muito para anterior, causando uma zona plana aqui na região torácica, ela é antifisiológica. Então, ela acaba repercutindo muito mais no sistema crânio-sacral do que se eu tivesse uma coluna mais cifótica. Na região cervical, aqui a gente consegue observar bem que num movimento de whiplash, a região cervical baixa, ela anterioriza, como a gente pode observar aqui, e vai formar uma curvatura como se fosse um S. E a gente vai ver uma imagem, então, de uma ressonância magnética de um paciente, e essa imagem ela foi tirada logo após o mecanismo de whiplash, onde o paciente ainda conservava uma lordose cervical fisiológica, e depois, um ano depois, ele tirou novamente uma outra ressonância magnética e foi observado, então, esse movimento, essa curvatura em S na região cervical. E o paciente com várias repercussões craniais, trapezalgia, repercussões de sistema digestório, e tudo isso, quanto mais cedo for trabalhado, quanto mais cedo for tratado, é o mais importante, né? Muitas vezes a gente pergunta para os nossos pacientes se já sofreu algum acidente automobilístico e o paciente simplesmente não se lembra porque muitas vezes não ocorreu algo de mais grave, uma fratura, não entrou em coma, não teve que ficar hospitalizado. Mas o simples mecanismo de whiplash que dura 250 milissegundos, ou seja, é muito rápido, é 1/4 de segundo, todo esse mecanismo, vai causar todas essas repercussões no corpo. E que muitas vezes o paciente vai chegar no nosso consultório tardiamente com estes sintomas e que foram levados a partir de um mecanismo de whiplash, de chicote cervical e que repercutiu por todo o corpo. Então agora nós vamos ver uma imagem de um paciente que ele teve um mecanismo de whiplash. O que vocês estão vendo nessa primeira imagem? O que vocês conseguem observar nessa primeira imagem? Então, a gente consegue observar, apesar de ser uma imagem de ressonância magnética, nós observamos a curvatura cervical mantida. Então, essa imagem de ressonância magnética, ela foi tirada 1 semana após o paciente sofrer o acidente e ter o mecanismo de whiplash. Então, a gente vê a curvatura de lordose cervical mantida. E agora, nessa segunda imagem, o paciente não teve tratamento osteopático entre a primeira e a segunda imagem, e nessa segunda imagem a gente observa, então, a curvatura em S. Então, isso já vai existir o quê? Um sofrimento da parte capsular, da parte ligamentar e também um sofrimento do disco intervertebral. Então, o paciente, nesse período de 1 ano e pouco, ele não teve tratamento osteopático, fez outros tipos de tratamento, porém sem sucesso. E com apenas um tratamento osteopático, ele já teve uma melhora de 90% da sintomatologia. E depois fez mais algumas consultas para ter todo o reequilíbrio do sistema crânio-sacral. E hoje ele passa por consultas a cada 6 meses, então somente para observar então como que estão essas disfunções, se foram realmente corrigidas, como com um trabalho de prevenção mesmo de futuras disfunções.